Bom dia, meu nome é Giovanni Eugênio, nós somos do grupo Everaldo, Lígia, Graziele, eu e Charles, a professora orientadora Bruna. Vamos falar aqui sobre a avaliação de métodos de quebra-tormentos e seus efeitos na discriminação do açaí. O roteiro da apresentação está vinculado à introdução e visualização, que eu já falava agora um pouquinho, material e métodos, resultados estatísticos, análise visual dos tratamentos, discussão de implicações relacionadas a esse assunto e as recomendações e conclusões, além das referências bibliográficas ao final dessa apresentação. Agora, por que o açaí? O açaí é uma palmeira amazônica de potencial econômico. Então, a Amazônia tem uma produção muito grande, aqui no DF tem uma produção pequena, mas a produção que tem aqui é efetiva e consegue dar um retorno muito importante para o produtor. Então, ela é rica em antociacinas e polifenóis. Então, a demanda no mercado nacional e internacional, porque ela foi descoberta, e aí, de repente, o Brasil inteiro hoje está fazendo esse tipo de consumo desse alimento. Então, a produtora de Aracaná, que é onde nós fomos lá na Fercal, ela tem essa produção e cobra R$50 hoje, dia 17 de junho, por 1 quilo de açaí. Então, sobre a dormência de semente, o que é a definição? O estado fisiológico é semente viável não germina, né? Ela fica lá em dormência parada, esperando os momentos, o momento adequado para que ela possa germinar. O açaí tem uma relevância que pode fazer tocar perigoso pelas bebidas locais, que dificultam a emissão, ou seja, a semente de açaí ela é dura, então você tem que escarificar ela. Nós fizemos um experimento, os próximos vão falar aqui no grupo, sobre como foi esse processo de escarificação de cada uma delas. Então a germinação é lenta, de 360 dias, é demorada mesmo, o nosso experimento chegou em torno de 45 dias, não chegou ao final de 60. Então, assim, a efetividade não foi tão grande assim, vai ser explicado nos próximos momentos. A solução foi a aplicação de métodos de verificação técnica e mecânica para superar a barreira física. Nós fizemos isso também. Então, aqui é um exemplo dela, né? A anatomia da semente. A semente tem um ligar na casca externa, isolada no comestível. Vocês vão ver lá na frente, ela está toda arrepiada, na verdade, arrepiada. São as fibrilas, que são do próprio mesocarpo que sai essas fibrilas. Então, o tegumento tem a produção externa da semente, o endosperma reserva nutrientes para a germinação. Nós não usamos o endosperma para a germinação, tem um T5, se não me engano. E o embrião estrutura e original no plano. Podemos ver aqui, então, que ela tem todos esses seis exemplos, né? Epicarpo, mesocarpo, endocarpo, tegumento, endosperma e o embrião que deve sair na parte inferior, oposta à saída da retícula. É isso aí, mais um. Objetivo geral específico. O objetivo geral desse produto é avaliar a eficiência de diferentes métodos de quebra de sementes de açaí. Quem vai falar agora com vocês é o Everaldo. Olá, bom dia a todos. Dando continuidade, então qual é o nosso objetivo nesse projeto, nesse trabalho? Então, o objetivo geral é avaliar a eficiência dos diferentes métodos de quebra de dormência em sementes de açaí. Nós estudamos diversos artigos que trabalhavam com essa questão e escolhemos alguns dos métodos para nosso trabalho. Entre os objetivos específicos, comparar a escarificação térmica em 40 graus, 60 graus e 80 graus, além de uma escarificação mecânica. E, principalmente, essa escarificação mecânica dá um resultado bem diferente, como nós vamos trabalhar mais à frente. Além disso, avaliar a taxa de germinação e a eficiência dos diferentes tratamentos para superar a dormência das sementes do açaí. Além disso, identificar qual é o tratamento mais eficaz para promover a quebra da dormência e aumentar a taxa de germinação do açaí, que dentro de uma propriedade rural é algo desejável, principalmente para o produtor. Como foi o nosso delineamento experimental? Então, a gente fez um design inteiramente casualizado, um DIC, onde as amostragens foi 4
repetições por tratamento, expandido para 50 sementes por tratamento para análise estatística. Então, no total, são 250 sementes. Com esse grande número de sementes, né, nós tivemos que coletar isso na produtora rural, na fecal, né, e com esse grande número de sementes também há grandes cuidados para você não misturar as sementes na hora de fazer o treinamento, na hora de fazer o experimento, como a gente vai mostrar à frente. 5 tratamentos avaliados. Então, o tratamento numa testemunha, ou seja, as sementes ficaram intactas sem nenhum tratamento, ou seja, o que é esperado no resultado é que ela tenha um diferencial para os tratamentos, mas nem sempre isso acontece, como nós vamos ver a seguir. O T2 é térmico a 40 graus, então imersão de água por 10 minutos. Nós também encontramos na literatura uma grande diferença nesse tempo, principalmente de quanto ele vai ficar na água. Alguns experimentos falaram 10 minutos, chegando a alguns até 2 horas. Diante do tempo que nós tínhamos, principalmente em sala de aula, para fazer esse experimento, nós escolhemos o artigo que coloca como 10 minutos. Então, T2, 40 graus por 10 minutos. T3, 60 graus com imersão em água, também 10 minutos. O T4, 80 graus com imersão também por 10 minutos. E T5, a escarificação mecânica, né, com fricção manual, com lixo d'água, 80. Então, aqui só um exemplo do nosso delineamento. Metodologia. Então, a imersão das sementes no banho-maria, no período de 10 minutos, utilizando um controlador de temperatura, super preciso, muito mais preciso do que alguma pessoa que fosse fazer na sua casa, com um banho-maria. Então, você tendo um equipamento, você consegue manter a temperatura nos 10 minutos por 40 graus, nos 10 minutos por 60 graus e nos 10 minutos por 80 graus. Isso é super importante para você ter para ser homogênea essa temperatura. E o pós-tratamento, então após nós inserirmos as sementes, deixarmos por 10 minutos por um resfriamento em temperatura ambiente e depois ela foi semeada em areia lavada. Metodologia do tratamento mecânico, então, que é o nosso T5. Então, a fricção manual das sementes com lixa d'água com graduação 80. Qual foi o local dentro da semente? Foi a região oposta ao polo germinativo. E o objetivo era promover o desgaste visual do endocarpo sem causar danos ao embrião, resultando na remoção eficiente das fibrilas endocárpicas. Então, ali uma foto mostrando esse despolpamento e depois a lixa entrando em ação. Então, a condução do experimento. Então, o substrato, a areia lavada em gearbox, o ambiente, temperatura e umidade o mais controlado possível. Mesmo aqui no IFB a gente não teve as condições, então ele ficou aqui perto do CFD, no galpão do CFD. A irrigação periódica para manter o substrato úmido, então nós, como equipe, nos revezamos para fazer esse molhamento, tendo esse cuidado de sempre deixar a areia úmida para facilitar a germinação. E a avaliação, presença ou ausência de fibras após o tratamento e a duração até 45 dias após a semeadura. Então, nós estamos principalmente aqui em Brasília, entrando outono e inverno, então essa diferença de temperatura provavelmente vai influenciar nos nossos resultados, como a gente vai ver à frente. Então, aqui um exemplo das caixas de gearbox que nós utilizamos, e aqui o experimento montado. T1, T2, T3, T4, T5, com todas as sementes espalhadas, onde nós íamos verificar posteriormente. Agora, análise estatística dos dados. Olá, meu nome é Tito Manuel, eu vou dar continuidade falando da análise estatística. Então, nós usamos a análise estatística para ter a resposta dos resultados se o mesmo tiver uma diferença. Então, primeiro, a gente tem a
variável que foi proposta para análise, tendo em vista que o açaí é uma cultura, que a germinação ela é falada em bibliografias há 60 dias, ou até mesmo em períodos maiores, a gente teve respostas de pré-germinação, que nós vamos falar mais à frente, e é uma das variáveis que a gente poderia quantificar e dessa forma ver se tem uma diferença estatística, né? Então o teste principal a gente fez o teste do pi quadrado, né, de homogeneidade, nível de confiança de 95%, né? E também a gente fez o teste global, né, para verificar essa associação entre os tratamentos, comparação dos agrupamentos do T1 T4 e o teste agrupado também, que seria a comparação desses dois agrupamentos. Aqui temos os nossos resultados quantificados, né? Então, o que foi quantificado? Foi a presença ou até mesmo a ausência das fibrilas, né? A gente sabe que mais à frente vai dizer que é um processo da quebra do pigmento, que é o começo da inibição. Então, a gente conseguiu quantificar isso. Algumas sementes elas não tiveram essa quebra dessas fibrilas, no caso a quebra do pigmento e o surgimento das fibrilas, no caso, né? Então, a gente consegue ver comparar a porcentagem sem fibrila e a porcentagem com fibrila, e dessa forma a gente vai rodar o teste para ver se teve uma análise, se teve uma diferença estatística. E aqui, rodando o nosso teste, então, o primeiro teste que a gente fez foi o teste do pi quadrado global, 5.2, né, para verificar se existe associação geral entre o tratamento aplicado e a condição da semente, né. Até então, quando a gente roda, a gente pode ter resposta de duas hipóteses, né. Hipótese H0 seria a hipótese nula, ou a hipótese H1 seria que há uma diferença estatística, né? Então, a gente rodou o primeiro, o x quadrado deu 215.986 e o p-valor deu 1,369. Logo, como o nosso p ele deu acima de 0,05, então a gente rejeita H0, que H0 novamente significa que não tem diferença estatística, né? Logo, há uma diferença estatística nesse tipo de pi quadrado global, né? Novamente, a comparação do sistema T4, então a hipótese novamente é verificar se há essa diferença, né, no tratamento térmico e na testemunha, para ver se nos tratamentos térmicos e nas testemunhas em relação ao risco de fibrila, né? Então, novamente, né, aqui está as nossas porcentagens, o resultado do teste, no caso, dessa vez o P1 do 0,2, e aqui, como o P é novamente maior que 0,05, não há diferença estatística significativa, no caso, em relação à testemunha, né? Eu falei errado, então aqui não há diferença estatística em relação ao agrupamento dos três agrupamentos térmicos e a testemunha. E agora outra resposta em relação ao teste agrupado, o T1, os testes tanto de testemunha e os testes técnicos em comparação ao teste mecanizado, né, a certificação mecânica. Então a gente vai rodar esse teste agrupado, né? Então como então a gente tem essa resposta? Como o tratamento, esse agrupamento T1 T4 não diferencia entre si, a presença das fibrilas ela consta como uma forma homogênea, né? Então a gente vai agrupar a comparação com o T5. Então, quais respostas a gente tem a início para rodar esse teste? Que o agrupamento T1 T4, apenas 2,5% das sementes tiveram ausência dessas fibrilas, né? Então, 5 de 200 sementes não tiveram presença de fibrilas. E com o tratamento T5, ao contrário, 98% teve ausência dessas fibrilas, ou seja, apenas uma semente que teve todo esse processo de quebra, de terminamento, começa o início de pré-germinação, inibição e aí o surgimento dessas fibrilas. Então, a diferença absoluta é 95,5 pontos percentuais.
E agora o teste do que quadrado curvado, como a gente viu nos outros testes, que os testes, a testemunha e o teste técnico ela não tem diferença, agora nós vamos analisar novamente o agrupamento da testemunha em relação ao homem, né? E o nosso objetivo novamente é confirmar se há diferença estatística nesses dois tratamentos, tendo em vista ainda mais questões visuais que foram abordadas para quantificação, né? Então, se essa quantificação nossa deu uma diferença estatística novamente. Logo, como sempre, a gente só pode abordar duas hipóteses, H0 seria a hipótese nula, aí confirmaria que a proporção dos indivíduos que não tem fibrilas, ela é igual tanto no agrupamento quanto no mecânico. E a hipótese alternativa, né, diria que a proporção desses indivíduos sem fibrilas, desculpa, ela é diferente, né? Então a proporção do mecânico com o agrupamento é diferente. Aqui tem a nossa tabela também do resultado do quadrado ao quadrado, então x ao quadrado de pi tem um valor de 215,42, nosso p-valor deu 9, ou seja, volta o valor, logo confirmando então que há uma diferença estatística, o valor está muito acima, então como o valor é 9 vezes 10 elevado a 49, também com uma tabelinha, né, a gente tem uma tabelinha do esperado, provavelmente do esperado da presença de fibrilas e ausência, mesmo o agrupamento dando um valor menor, que também são maiores indivíduos analisados em comparação, né, a grupos. Mas mesmo assim, o esperado de confideus no agrupamento 5 é maior do que realmente aconteceu. Dessa forma, a gente conclui que a gente rejeita H0, mostrando que há uma diferença estatística, né, que os grupos são diferentes, e T0, no caso, os agrupamentos, eles têm uma diferença estatística ao tratamento mecânico. Olá, meu nome é Charles. Vou falar sobre as probabilidades do nosso experimento de açaí. A medida de efeito que quantifica o tamanho da diferença entre o tratamento mecânico T5 e os demais tratamentos. A gente utilizou o cálculo da probabilidade entre o T5, que é igual a 49 dividido por 1. A probabilidade dos demais tratamentos T1 ao T4 é igual a 5 dividido por 195. Obtivemos o resultado de 0,0256. Dividimos 49 por 0,0256. Tivemos um resultado aproximado de 1911. Chances de que a semente fica sem as fibrilas, né? Maior do que os tratamentos térmicos que a gente utilizou e o testemunha. O risco relativo, além das probabilidades, o risco relativo facilita a interpretação biológica baseada na diferença das proporções. Tratamento T5 com 98% sem fibrilas e o T1 até o T4 2,5% sem fibrilas. Tratamento mecânico teve 39,2 vezes a proporção de sementes sem as fibrilas em relação aos demais tratamentos. Aqui a gente traz um gráfico de comparação de proporção entre que o tratamento T1 até o T4 tiveram o tratamento térmico, tiveram a testemunha, e o único que obteve maior resultado foi o tratamento T5, foi o tratamento mecânico. Aqui nós vamos visualizar a testemunha 1, as sementes intactas, sem tratamento pré-germinativo, não teve nenhuma alteração. Alta retenção de fibrilas no endocarpo, 94% das sementes mantiveram as fibrilas intactas. Conclusão do tratamento: sem tratamento, a barreira física permanece intacta, dificultando a ebulição da semente. A visualização do tratamento 4, que teve um tratamento térmico de 80 graus, ficou submersa na água, né, por 10 minutos a 80 graus,
Ineficiência, o resultado foi a ineficiência da remoção de 98% das sementes, mantiveram as fibrilas intactas também. Não obtivemos resultados com essas, mesmo colocando as sementes na temperatura de 80 graus, a gente não teve resultado. A conclusão foi que o calor extremo não foi suficiente para degradar o endocarpo fibroso do açaí. Aqui nós visualizamos o tratamento T5, que foi a mecânica, onde nós pegamos as sementes e fizemos a escarificação manual, com uma lixa d'água, na região oposta ao poro germinativo, que isso nosso experimento solicitava. Resultado, a remoção de quase todas as fibrilas do endocarpo, 98% de eficiência na remoção de barreiras físicas. A conclusão, a escarificação mecânica expõe efetivamente o poro germinativo, eliminando a restrição física e permitindo a rápida embebição da semente. O único resultado que a gente teve, o 98% do aproveitamento mesmo, foi na escarificação. Olá, me chamo Graziele Dias e vou dar continuidade à apresentação. Vou falar sobre o processo de germinação, que começa com a embebição, que é a absorção da água pela semente, e depois ocorre a reativação metabólica e a retomada da respiração celular e a mobilização das reservas. Em seguida, ocorre a emissão da radícula, o desenvolvimento da plúmula e, por fim, o estabelecimento da semente como plântula. Nesse trabalho, a gente avaliou a etapa visual inicial da germinação, relacionado à manifestação das fibras. E por isso esses resultados são importantes, mas devem ser vistos como um indicativo inicial, e não como a avaliação completa de todo o processo. No processo de pré-germinação, a gente tem ali a visualização da fase inicial, que é onde a semente começa a reativar o seu metabolismo, e nesse estágio, a presença de fibras foi interpretada como um sinal visual de que a semente iniciou uma etapa fisiológica, uma resposta da etapa fisiológica. Por isso, as sementes estão classificadas com fibras e sem fibras, onde as com fibras foram consideradas como aquelas que apresentaram uma resposta inicial positiva. Essa definição é essencial para a gente entender mais como que ocorreu o resultado. O cenário do Distrito Federal, o estudo ele tem importância regional, onde o açaí é uma espécie amazônica, mas esse cultivo vem sendo testado em diversas áreas do Cerrado, como o Distrito Federal. O Cerrado apresenta uma estação bem seca, definida, e apresenta também solos ácidos e também uma necessidade de manejo de irrigação e nutrição desses solos. Nesse contexto, a produção de mudas vigorosas e uniformes é um desafio importante para os produtores. Por isso, os estudos locais com as sementes que a gente conseguiu, provenientes da região do Fercal aqui do Cerrado, do Distrito Federal, podem ajudar a construir algumas recomendações mais próximas da realidade, algumas recomendações que podem ser também feitas e incentivadas pelo pessoal da Emater, aqui no Distrito Federal. Em comparação com a literatura mostra que as sementes de palmeiras podem apresentar uma germinação lenta e desuniforme, o que os tratamentos pré-germinativos são frequentemente testados para tentar melhorar esse processo. A escarificação mecânica pode funcionar em algumas espécies, mas precisa ser muito bem padronizada, porque o excesso do atrito da lixa com a semente podem causar danos significativos. Os tratamentos térmicos também são simples e de baixo custo, mas a sua eficiência depende muito da espécie, da temperatura, o tempo utilizado da exposição da semente a altas temperaturas. Então, no nosso experimento, os tratamentos térmicos mantiveram a alta presença de fibras no início da germinação, semelhantes à nossa testemunha,
enquanto o tratamento mecânico, somente a escarificação mecânica, apresentou uma baixa manifestação dessa resposta de início da germinação. Portanto, os resultados sugerem uma cautela no uso da escarificação mecânica com a lixa, e também é uma sugestão de um trabalho a mais à frente, de talvez utilizar a gibberelina como um dos tratamentos também. Concluindo, o... com base nos nossos resultados, a principal conclusão é que as condições avaliadas, a presença de fibras foi interpretada como um indicativo visual associado ao início do processo germinativo. Considerando essa interpretação, a testemunha e os tratamentos térmicos apresentaram maior proporção de semente com resposta inicial positiva, e os tratamentos térmicos a 40, 60 e 80 graus Celsius apresentaram entre 98 a 100% de sementes com fibras, enquanto a testemunha apresentou 94%, então está ali aproximado. Já a escarificação mecânica apresentou apenas 2% das sementes com fibras, indicando um baixo desempenho para a variável analisada. Também concluímos que os tratamentos térmicos não diferiram estatisticamente da testemunha, mas não prejudicaram também a manifestação inicial das fibras, o início da germinação da semente. E o tratamento 5 foi estatisticamente diferente dos demais. Porém, essa diferença indica uma menor manifestação da resposta desejada e não superioridade. Por fim, é importante destacar que o estudo não permite afirmar de forma definitiva qual tratamento é melhor na germinação completa ou vigor dessas plântulas, porque seriam necessárias avaliações complementares de emergência, velocidade de germinação, comprimento de radícula e faixa área de massa seca, onde nosso trabalho a gente conseguiu visualizar somente o início da fase de germinação, uma resposta fisiológica após a embebição da semente à água. Nossas referências bibliográficas principais que foram utilizadas. E obrigada. Agradeço a atenção.